As problema. lives, as lives do nosso CIMEC, elas são sempre muito calorosas, porque a categoria tem esse perfil de acolhimento, né, e de abraçar. E pessoas especiais, como a doutora Ana Lúcia Yucker, da Justiça Federal, e Vossa Excelência, e do Mato Grosso, que a gente teve a honra de conhecer no Fonamec do Tocantins, e agora vamos ficar mais perto em novembro. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, a classe quer ficar perto, nossos lives são sempre no Zoom, porque todo mundo quer participar, quer estar pertinho, então os rostinhos estão aqui, eles ficam com câmeras abertas, há uma interação sempre maior. E a gente, o desafio que nós tivemos com relação às questões online foi muitas vezes em palestras ficar tudo fechado e a gente parecia que está falando sozinho não, consigo mesmo, né? No Cimex não acontece, todos os nossos cursos, lives, estão sempre cheios de mediadores, com os biquinhos abertos assim para poder aprender, para poder saber um pouco mais, ampliar o conhecimento. E a gente quer agradecer, assim, terem aceito o convite. São 10 anos da lei de mediação, uma data, sim, emblemática e muito importante. 10 anos na verdade, 15 anos da política pública, porque a resolução 125 é de 2010, mas o marco para o reconhecimento da nossa classe acabou nascendo em 2015, que o CPC trouxe um capítulo específico para mediação e a lei de mediação, no dia 26 de junho de 2015, foi sancionada. É uma lei muito importante porque detalha a atuação profissional do mediador, não regulamenta a classe, mas regulamenta a atuação profissional, como que se daria, a qualificação que se deve ter. Então, uma lei muito importante para a gente, porque a partir daí nós fundamos o nosso sindicato, nosso CIMEC, em 2015 também, e começamos a partir daí uma busca por valorização profissional. Nós sabemos que temos muitos apoiadores dentro do tribunal, dos tribunais espalhados nos países, e a gente busca trazer para perto aqueles que a gente vê que tem um incentivo, que tem um olhar para a mediação e um carinho com a mediação, que é o caso da doutora Ana Lúcia e do doutor Mário, presidente do NUPEMEC do Mato Grosso. Então, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e por estar compartilhando com a gente os avanços e desafios, a ótica, a perspectiva, né, a percepção de ambos sobre os avanços e desafios dessa política pública. É, a Mercedes vai convidar, né, primeiras damas, falar sobre a doutora Ana Lúcia, ela está sempre com a gente nos eventos. A Justiça Federal é uma área onde muitos mediadores, muitos conciliadores atuam, e a gente vem conseguindo alguns avanços, muitas vezes com esse olhar da doutora Ana Lúcia, que sempre nos incentiva, o ajuda, né, o orienta a nossa atuação enquanto profissionais para que seja cada vez de maior qualidade. Então, a Mercedes vai apresentar a doutora Ana Lúcia, depois o doutor Mário, para que a gente possa aí ouvir sobre a perspectiva de vocês, agora que o nosso sindicato é nacional, a gente está cada vez se espalhando mais. Eu não sei se já entrou na sala aqui com a gente, a nossa diretora do estado do Mato Grosso, nossa diretora de estado do Mato Grosso, que é a Meire. Meire, está por aí, se a Raquel conseguir identificar, habilita o som dela para que ela possa depois fazer os cumprimentos ao doutor Mário, presidente dela, né, presidente da nossa classe no PMEC do Mato Grosso, e cumprimentar os nossos demais mediadores. E aqui tem um pouquinho de gente de cada estado, tem gente de outras localidades, mas a lei é nacional e a gente quer saber a perspectiva e a percepção em todo o país, né, pelo menos aí dessas áreas da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Mercedes, com você. Então, tá bom. É maior alegria, maior honra, maior nem sei o quê, que eu apresento a todas as pessoas que não conhecem a desembargadora Ana Lúcia Yucker Meirelles de Oliveira, uma pessoa que tem sido assim incansável para nos receber, para nos ajudar, para nos orientar com relação a tudo que tem a ver com a conciliação. Ela é hoje desembargadora federal do TRF3, né? Tribunal Regional Federal, terceira região, que compreende São Paulo e Mato Grosso Mato do Grosso Sul. do Uma Sul. pena, né? Podia ser Mato Grosso só, mas é Mato Grosso do Sul. Desde dezembro de 2024, ela foi coordenadora, não, hoje ela é coordenadora substituta
do Gabinete da Conciliação, do TRF, Terceira Região, foi juíza responsável pela Central de Conciliação de São Paulo, 2 anos, onde eu a conheci, é mestra em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, atuou como docente no processo civil, em processo civil na PUC de São Paulo por 28 anos e é juíza federal na primeira instância por 29 anos. Eu vou apresentar o desembargador também, Mário Roberto Cono de Oliveira, e depois a gente vê aí como é que a gente vai fazer a dinâmica. Acho que a gente pode começar com a doutora Ana, pela letra A, não por ser mulher, mas pela letra A, que eu acho que é muito importante. Então, eu vou apresentar agora também com muita alegria uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que assim nos recebeu com muito carinho e fez esse convite que a gente não vai perder. O desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso desde 2019. Entrou na magistratura em 1992, embora não pareça. Mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, minha cidade. Isso que é gente boa. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Eu também estudei, viu, desembargador, na Cândido Mendes, me formei por lá. Especialização em Direito Penal e Direito Constitucional pela Faculdade Internacional Signorelli, especialização em MBA em Gestão do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas de Direito do Rio de Janeiro, é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do NUPEMEC, gestão 2025 e 2026, presidente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, coordenador do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a Promoção de Políticas Públicas de atenção às pessoas em situação de rua. Aqui tem uma sigla CMMR Rua, CMMI Rua, PJMT. Então, eu vou pedir a gentileza da doutora Ana Lúcia começar, falar um pouquinho aí da história do Tribunal Regional Federal e até contar um pouquinho da nossa luta junto com ela, tá? Com relação à remuneração e todo o carinho que ela vem tendo pelos conciliadores. Boa noite, cumprimento a todos e todas, na pessoa da Márcia, uma pessoa muito querida, que eu conheci há 2 anos e é assim encantadora, e da Mercedes. A Mercedes eu não posso deixar de mencionar, porque ela é uma das minhas conciliadoras favoritas. Ela é excelente. Durante 2 anos eu acompanhei ela trabalhando ali com a gente, aí a gente começa a ver como é que é na prática a excelência da conciliação. Doutor Mário, boa noite. Estou muito assim surpresa até pelo seu currículo, me sinto assim, não sou nada perto do senhor. Mas eu achei legal essa menção que a Mercedes fez a respeito da população de rua, que o senhor coordena. E eu trabalho no Pop Rua, aqui na terceira região. Então, é um negócio assim tão bacana e as pessoas se encontram, né? E a gente começa a ver que todo mundo que é ligado à conciliação tem um certo perfil muito similar. Então eu me sinto assim, nossa, honrada, porque eu amo fazer o Pop Rua, trabalhar no Pop Rua, eu fico chamando senha, eu sou animadora do Pop Rua e tal, e isso é muito importante, muito, muito, muito importante. O senhor aqui, aí deve ser mais tranquilo, porque Cuiabá é um negócio mais é quente. Agora você imagina o frio aqui, que nós estamos em São Paulo, e a população de rua no frio.
Então, são dias que a gente fica com o coração apertado, né? Mas, se bem que eu vou contar aqui uma singularidade. Todo mundo sempre falava que Mato Grosso é quente pra caramba, tal, não sei o que, não sei o que lá. A única vez que eu fui a Cuiabá conhecer Cuiabá, que eu fui num congresso do CNJ, fez um frio que eu nunca, todo mundo, eu falava pro pessoal, eu falei, gente, Cuiabá é um frio, eu passei lá com de 9 a 12 graus. Eu passei 3 dias com roupa de inverno. Então, todo mundo fala Cuiabá frita ovo na rua. Mentira. Para mim, Cuiabá é igual Curitiba, certo? Mas tudo bem. Então, vamos voltar aqui para nossa conversa. Me colocaram que a gente vai fazer uma roda de conversa e eu acho isso interessante, porque fica dando palestra para conciliador, que já sabe tudo ou mais que a gente, fica meio chato, né? Então, eu só queria voltar a rememorar algumas coisas. Na, eu preparei, fui rever a lei de mediação e todo o nosso material da Justiça Federal a respeito da conciliação e mediação, e uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o preâmbulo da Constituição Federal, onde consta, né, que a nossa sociedade é comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Isso sempre me chama muita atenção, né, porque no preâmbulo, antes de qualquer disposição, é colocada esse direcionamento, e a lei de mediação veio a concretizar, de alguma forma, esse tipo de direcionamento, criando a carreira, né, e dando as atribuições de como deveria ser feito a conciliação e a mediação. E eu sempre fiquei pensando, eu falei, puxa, 10 anos, né? Quanta coisa mudou. E aqui em São Paulo a gente viu a evolução na estadual quanto à remuneração e tudo mais. Na federal ainda não temos isso, mas estamos brigando e lutando para isso, que eu acho importante, porque eu falo que relógio não trabalha de graça, por que que o conciliador vai trabalhar? E são as pessoas mais essenciais. E aí eu vejo quanto todo mundo, ai, não avançou muito, não sei o quê. Nossa, eu acho que avançou demais. Hoje nós temos dentro do Supremo, numa DPF, que é do problema do INSS, uma ação estrutural onde está sendo feita a conciliação, onde o governo pegou a lei de conciliação e levou para lá e está aplicando aquilo que está lá. Então, nós temos a União Federal, a AGU, MPF, Defensoria Pública, OAB participando de uma conciliação e para ver quando vai ser pago ou vai ser ressarcido o prejuízo dos beneficiários do INSS que foram vítimas dessa ação que está sendo ainda apurada, né, de desconto de contribuições associativas. Eu falo, gente, é uma coisa assim excepcional, na minha visão, porque é colocar justamente a conciliação com todos os seus meandros e a sua colocação na prática. Então, o Supremo hoje está aplicando de uma forma extremamente larga e em todas as ações. E o poder público, inclusive, como previsto na lei de mediação, está lá pedindo uma abertura de crédito excepcional para pagar. Eu acho que eu nunca vi nenhuma outra ação onde estivesse presentes todos os meandros e as disposições da lei de mediação com o poder público ali no Supremo. E eu acho que é um exemplo para todo mundo, né? Eu acho que a minha área federal, a gente sempre teve uma resistência muito grande dos órgãos públicos, mas ali a gente está vendo que está funcionando.
está funcionando na sua inteireza, certo? É um negócio assim que eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, e assim, como também tivemos a dos indígenas, que agora foi encerrada nas ações de indígenas, sem acordo, mas foi um ano de conversas e audiências. Então, o quanto se praticou ali a conciliação e a mediação, né? E a gente vê, puxa, não deu resultado. Deu sim. O resultado foi um ano de conversação, né? É o que a gente sempre bate. O nosso intuito não é o acordo. Se tiver o acordo, melhor. Agora, se não tiver, nós conversamos, nós nos conhecemos, nós trocamos, e isso é o mais importante. O mediador, o conciliador, é aquele que faz as pessoas conversarem. E isso, para mim, é o mais importante. E não é qualquer um. Como a Márcia falou, são pessoas com um perfil muito diferenciado, muito específico, certo? E independe de treino, é muito da pessoa. Com o treino, aquele que é apto se aprimora, certo? Mas eu acho que é muito do ser humano mesmo, certo? Porque o doutor Mário sabe, não é todo mundo que se aventura no pop rua, precisa ter perfil, né? E aí a gente vai se aprimorando e tal. Então, eu acho que assim, o avanço da lei de mediação é claro, absolutamente claro, certo? Está emaranhado e estabilizado, entrou em tudo. O doutor Barroso também fez algumas resoluções no CNJ, inclusive premiando quem faz a conciliação antes de ingressar com a ação, com isenção de custas, inclusive. Isso é excelente. Há todo um empenho do Poder Judiciário em fazer a conciliação, porque isso é um resultado para todo mundo. Não é só para o judiciário, para desafogar o judiciário. Para desafogar o judiciário era no começo. Agora é para resolver realmente é, os problemas das pessoas, que é o que eu sempre falo. As pessoas não têm lead, a parte não tem lead, a parte tem problema. E a gente, na conciliação e na mediação, está para resolver problema, né? Então, é muito bonito a gente saber os termos técnicos, mas a gente tem que ver a vida como ela é, né? Nem sempre é o dever ser, é o ser, certo? E eu acho que, assim, está triunfando. A conciliação cada vez mais triunfa, a mediação cada vez mais triunfa, e vai avançando. E na medida em que vai avançando, ela vai campeando todo o sistema jurídico e em consequência disso, eu sempre falo para as conciliadoras, o retorno vem, mas a gente precisa primeiro, infelizmente, mostrar o valor, a força, para depois ter a retribuição. E por conta disso que eu acho que os conciliadores também são muito especiais. Os conciliadores e conciliadoras, na maioria conciliadoras, né? Então, acho importante isso. A gente tem que ir devagar. Devagar, eu sei que é difícil, mas devagar e sempre, como dizia minha mãe. Certo? Agora, essa é a minha visão de federal. O senhor, com certeza, doutor Mário, tem uma visão muito mais próxima da sociedade, muito mais próxima da realidade do que nós na federal. Passo a palavra. Boa tarde a todas, a todos. Saúdo cada um da sua própria pessoa. É, a desembargadora Ana Lúcia, eu estava falando a respeito da afinidade, realmente precisa ter, isso é o ponto primordial para que você possa trabalhar nessa área. Da população de rua, eu até trazer um pouquinho, porque eu estava na reunião do Comitê Nacional do Pop Rua, Ah, legal. julho de agora, né?
Inclusive, vai ter um encontro nacional em Maranhão em agosto. Mas realmente é muita coisa interligada e é preciso. Assim como qualquer atividade, é preciso você ter afinidade com aquilo que se propõe a fazer, né? E nós sempre tratamos, quero dar aula aqui, não, só para relembrar um pouquinho, nós sempre tratamos essas técnicas autocompositivas como algo recente, que teria começado com o professor Sander, né? Frank Sander, nos Estados Unidos, e aqui seria a Resolução 125, depois a mudança do Código de Processo Civil, a Lei 13.140 da mediação, poder voltar um pouquinho, a Lei 9.099 dos juizados especiais. Mas a verdade é que isso é só a título de curiosidade para quem é mediador, diz que ela parece ser recente, mas nós temos notícia dela em Confúcio, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, que já preconizava que a melhor maneira de alcançar a paz era mediante acordo. Se nós formos ver o livro de Mateus, que retrata as lições do nosso mestre, e ele fala: primeiro reconcilia-te com o teu inimigo, depois impedir a Deus, né? E o professor Kazuo Watanabe, ele diz isso, quer dizer, você tem coisas antigas, mas se fôssemos voltar, chegaremos aos povos mais primitivos e veremos que isso tem acordo. Além da célula primária, que seria a família, né, de todos. E eu costumo brincar quando eu falo, né? E normalmente é o pai que é aquele mediador e as mulheres brigam na hora, é a mãe. Mas realmente ela vem dessa época. Bom, mas vamos falar um pouquinho a respeito. A desembargadora falou muito em conciliação e mediação. São duas formas de técnicas autocompositivas. Nós temos o registro da conciliação mais forte na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, e temos a Lei 13.140 falando da mediação, nós temos a Lei da arbitragem, mas dentro dessas técnicas autocompositivas tem uma que é desde também do começo da humanidade, que é a negociação, que é o escampo. E o que a gente vê, e aí falando agora para profissionais, o que a gente vê, e eu costumo dizer quando eu falo com os mediadores, que nós temos os Sejusques, é o seguinte: fugindo um pouquinho da lei, né, da Lei 13.140, quando você começa uma sessão, você não sabe como ela vai se desenvolver, como ela vai terminar. Então, muitas vezes você começa na mediação, passa para a conciliação, vai para a negociação, termina na oração, mas acaba resolvendo muitas vezes, É isso. né? Ent- Então, é importante a gente não ficar muito preso a um artigo da lei, que eu reputo que ela era necessária na edição da lei para ter essa aprovação, que está na lei da mediação, que é vamos dizer assim, a participação do terceiro, do mediador, ali de uma forma mais orientativa e não participativa. Depende muito de cada caso, né? Depende muito daquilo que você vai fazer. Qual que é o segredo da lei que fala por que que fala dessa mediação do sigilo e da não participação? Nós temos que ver o porquê, a razão disso. É porque muitas vezes as partes não querem, os advogados não querem entregar as suas cartas na manga, as suas provas, depois para o contencioso.
Aí vamos imaginar, por exemplo, uma mediação do processo em andamento. Muitas vezes a prova já estão, as cartas já estão na mesa. Se nós falarmos em sejusque de segundo grau, então, nós temos até decisões já em favor de A ou B. Que sigilo que tem que ser resguardado? Qual é a precaução tem que ser tomada quanto a isso? O que isso vai redundar, e para quem esteve lá agora em Palmas, em Tocantins, foi muito bem colocado pelo desembargador Silvio de Santa Catarina, com a forma que ele atua no Sejusque de segundo grau. Totalmente diferente de quando você vai atuar no primeiro grau, no Sejusque de primeiro grau. Então é preciso fazer certas delimitações. Sejusque de segundo grau, primeiro você não conversa chamando todo mundo. Você analisa o processo, vê quais são os pontos que estão pegando, quais são aquilo que pode ser solucionado e conversa primeiro. Eu costumo chamar sempre os advogados, não chamo as partes, para que você traga o advogado como teu aliado, para que Sim. ele busque, junto com você, soluções, ele aponte realmente o que tem. Às vezes você está discutindo mágoa familiar, né? Quando você fala em direito de família, muito mais se discute mágoa do que propriedade. Sim, Né? Então, quer dizer, você tem que saber quais são os pontos, o que está pegando, para que você consiga construir, junto com eles, uma solução. E depois, com a participação, se houver emoções, o lado subjetivo, com a participação das partes. Então, nós temos que ter critérios diferenciados. Nós vamos trabalhar no Sejusc, no pré-processual. O pré-processual, realmente, ninguém mostrou as cartas ainda. Então, a forma de abordagem é outra. excelente. Aí você tem que realmente deixar bem claro as partes, que nada do que foi exposto ali vai ser levado ao conhecimento do magistrado que irá analisar o caso em caso de insucesso no resultado. São formas diferentes. E o que eu quero jogar também, para depois a gente fazer esse brainstorm com todos vocês, é é o pré-processual, processual, e cada vez nós temos que pensar mais em especializações na carreira, no desenvolvimento daquilo que vai ser desenvolvido. O CNJ hoje ele tem um modelo completo de curso. Maravilha. Ele te dá o básico do básico, que você complementa com o teu nível pessoal, do teu conhecimento pessoal, da tua forma de educacional, que você, como você foi criada, como você tem seus princípios e vai poder ajudar, né? E teu conhecimento técnico científico pode ser da matéria ou pode ser somente da técnico científico, realmente da técnica de autocompositivas. Mas é sempre aquela coisa somada. Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. E nessas especializações, nós sabemos, e quem trabalha aqui sabe, que você fazer empregar uma técnica autocompositiva numa questão familiar, que não é exclusiva, mas predominantemente tem um caráter subjetivo, como você trabalhar uma questão do Código de Defesa do Consumidor, que ela é totalmente objetiva, em que se visa uma indenização pecuniária, ou seja, não tá se fala em sentimento, mas esse sentimento todos nós sabemos que é o sentimento do ressarcimento que você objetiva com aquela perda que você teve de horário, de mala extraviada, de seguro, de lançamento indevido, nome de órgãos de proteção ao crédito. Como se eu for trabalhar uma recuperação judicial é diferente. Como se eu for trabalhar um direito empresarial, é diferente. Aqui nós trabalhamos muito agro, né?
sim, Estado totalmente agrícola. Nós temos que conhecer acho que eu falo da necessidade da especialização. Estávamos discutindo ontem sobre isso. Nós temos que ter pessoas capacitadas para saber de contratos internacionais, contratos de adesão, defensivos agrícolas. Você tem que saber como funciona o plantio, como é que funciona a cadeia produtiva, desde o financiamento da trading ao produtor, que ele já compromete desde o início a sua produção com aquele, se frustrado, o que que vai acontecer? Aquele que fornece, ele também já tem aquele que ele é obrigado, o contrato internacional de fornecer, seja lá para a China, seja lá para a Rússia, tudo com penalidade. Então, quer dizer, cada vez nós temos que partir mais para especializações. Aí você tem que, isso já pensando agora, já trabalhando um pouco do futuro dessas técnicas autopositivas, eu acho que nós temos que pensar nessas especializações, e é lógico, nós temos que separar algumas coisas que são aquilo que é gratuito pela justiça e pago pela justiça, daquilo que nós temos que ter abertura e pessoas confiáveis, câmaras de arbitragem, câmaras de mediação privada para o mediador privado e especialista poder trabalhar, né? Mesmo assim, nós temos que pensar que o agro, por exemplo, você vai ter o pequeno produtor, então vai continuar sob a égide da justiça, né? Então, nós temos que pensar em especializações. O que que eu tenho feito, o que que nós temos feito aqui em Mato Grosso? Nós temos criado centros judiciários temáticos. Então, nós temos centros judiciários da saúde pública, um grande envolvimento, inclusive, é que o governador deixa dinheiro à disposição do juiz responsável pela vara da saúde e da Sejusca da saúde, né? Porque ele confia. Nós temos o Sejusca do superendividamento, nós temos Sejusc do empresarial, e aí entram as recuperações judiciais, falências e outras questões afins. Nós temos Sejusc da infância e juventude, e eu não vou lembrar todos que nós temos, estamos querendo criar agora um, é, desembargadora Ana Lúcia, que é da cidadania, para tratar justamente da população em situação de rua, idosos, egressos do sistema prisional, do LGBTQIA+, e assim por diante, aqueles chamados vulneráveis. sim. E também estamos em estudo para criar o Sejusc do agro. Então, nós temos que pensar já, e isso penso até que não pode ser de futuro, tanto que nós estamos criando Até uma coisa agora, imediata dessa especialização, sim. né? E cada vez nós temos profissionais voltados, seja direito de família, seja direito empresarial, seja direito do consumidor, ou seja, com mais perfil para esse tipo de desenvolvimento. Isso importa também no quê? Primeiro, a necessidade de uma remuneração digna do mediador. E eu não posso remunerar um mediador que faz, é importantíssimo que faz o trabalho corriqueiro do dia a dia, com aquele que eu vou precisar capacitar para ser um especialista no direito Ah, agrário, por exemplo. É lógico que isso não vai ser no estado inteiro, mas esse Sejusc vai ter ele abrangência no estado inteiro. Então, ele vai servir de suporte, orientação e trabalho para o estado inteiro. Se houver uma complexidade, é encaminhado, e lógico, sem tirar competência, uma competência concorrente. Então, eu vejo que é esses os caminhos que se desnorteiam para as técnicas autocompositivas, entrando aí a mediação, conciliação, negociação, transação, a oração, né? Tem que todos têm que aí.
entrar e ser aplicado conforme a necessidade. O ministro Luiz Fux mesmo, ele tem uma obra em que ele traz até cálculo matemático para você trabalhar essas questões objetivas patrimoniais. E ele faz a fórmula, contando ali o custo do processo, incluindo advogados, as custas processuais, analisa a chance de perder, como costuma julgar o juiz, o tribunal, as turmas recursais, quais valores costumam ser dados, vamos dizer, no Código do Consumidor, para o mesmo fato, qual que é o risco. E aí ele vai ter uma margem de tanto a tanto, e isso aí não entra coração, não, é só cálculo matemático, é financeiro mesmo, Exato. em que compensa ele trabalhar e, da mesma forma, vai fornecer elementos para o advogado da parte requerente também, que tem, trabalha quanto o tempo de julgamento do processo, quando que esse valor vai estar disponível, quando ele vai poder utilizar e assim por diante, ele pode fazer uns cálculos também, aquilo que compensa. Quando você vai trabalhar direito subjetivo, direito de família, muitas vezes tem que fazer primeiro tratamentos diferenciados, às vezes até psicológicos, clínicos, médicos, acompanhamentos sociais para poder chegar num ponto. E, por fim, que eu estava colocando aqui, que é importante a gente ter também em mente, como disse a respeito dos silvícolas, dos índios, é, uma mediação, ela tem que pensar como qual que é a duração razoável do processo da mediação, nós temos que pensar também. Se nós tivermos um paciente em UTI, precisando de UTI urgente, sob pena de morrer, de repente 1 minuto é muito tempo. Agora, nós temos, por exemplo, no STF, há mais de uma década sendo discutida a liberação do uso de droga. Está no tempo do processo liberal? Nós temos condições, ou se liberar ou proibir de fazermos alguma coisa, nós temos assistência de saúde, social, educacional para isso. Talvez não seja esse tempo do processo. Eu só estou fazendo esse comparativo para ver que, às vezes, uma mediação pode demorar mais de um ano. Né? Depende às vezes você tem que resolver várias questões incidentes primeiro. Eu não posso decidir uma partilha no inventário se o imóvel que está ali ainda está sendo discutido a propriedade, só para se ter um exemplo, né? Ou uma guarda de um filho primeiro, então é preciso saber em cada caso, cada fato, qual que é o tempo útil do processo. E aí eu digo para a mediação, qual que é o tempo certo da mediação. Talvez a questão se o vínculo não foi resolvido com resultado final de conciliação, mas talvez pontos importantes que demorariam anos foram resolvidos ali, eliminados já dessa controvérsia. Então, é, é só esse brainstorm um pouquinho do que a gente deve pensar sobre essa importante atividade que é a mediação. Só lembrando Pedroso, citado por Humberto Dalla e Mazzola, que diz o seguinte: nós temos que pensar também nisso realmente, de que hoje o juiz, o magistrado, nós somos uma repetição total de Ctrl+C e Ctrl+V. Agora vem a IA aí modificando, trazendo novas questões que você não precisaria. Quer dizer, você tem profissionais altamente capacitados de uma remuneração cara para decidir aquilo que todo mundo já sabe qual é o resultado final, quando isso tudo deveria ser resolvido extrajudicial e não da forma judicial. Alguns se utilizam do poder judiciário porque eles querem é tempo, mas eles já sabem o resultado do processo. Então, eu já joguei muita minhoca na cabeça de todo mundo aí, é para a gente poder trocar ideias. É como um bom professor, né, professor Mário? É isso. Deixa a gente com grandes reflexões, especialmente sobre o âmbito extrajudicial, que eu queria depois que a doutora Ana Lúcia
falasse assim como ela enxerga a atuação extrajudicial no âmbito federal, que nos parece interessante, mas gostaria de fazer alguns registros dentro da fala de Vossa Excelência, que o professor traz uma questão muito interessante, que é a especialização. O CNJ traz um padrão de formação para o mediador generalista, para que ele possa iniciar, para que ele tenha esse contato, mas todos têm a sua formação de origem, porque é multidisciplinar a mediação, então nós temos psicólogos, assistentes sociais, nem todos da área do direito, e pensando nisso, até na sua formação de origem e nessa variedade que a nossa classe tem, nosso CIMEC faz todos os anos o PQI, que é um programa de qualificação integrado. O que que a gente pensa nesse PQI? Nós criamos ele já faz 5 anos, e esse programa, que é a menina dos olhos da Mercedes, porque ela que coordena o programa, ele traz cada ano um tema para que o mediador possa ter conhecimento, um gostinho daquele assunto e possa identificar se ele gosta da área. Porque tem muito a ver com afinidade. Tem pessoas que não querem direito de família de jeito nenhum, tem uma habilidade muito mais matemática, ou muito mais direta, muito mais exata, e aí ele vai se identificar muito com a área empresarial ou com o superendividado. Nós fizemos o primeiro ano direito de consumidor, tivemos Kazu Watanabe. Nosso objetivo com esse programa de qualificação não é capacitar ou formar, né? Porque o tempo é curto, é trazer uma qualificação especial com uma ideia de conteúdos específicos, até para aquele que não é do direito, conheça um pouco, se sinta mais seguro nas mesas de mediações, identifique a área que ele quer. Nós fizemos direito empresarial, fizemos, o último foi de família, mas fizemos também a mediação na área da saúde, e está no nosso script para o ano que vem o agronegócio. Então, Vossa Excelência já vai estar na lista como o primeiro da Mercedes, tenho certeza. Porque Não, e esse ano, né, Márcia, nós vamos falar sobre mediação condominial, todo mundo ouvindo em primeira mão. Então, porque a gente sabe a confusão que dá morar em condomínio, né? Então, vamos falar da lei de proteção de dados, vamos contar casos, vai ser bem interessante, pessoas bem interessantes. Eu acho que isso vem muito a calhar com o desembargador falou, né? Encontrar pessoas especializadas e até, com certeza, o desembargador conhece muita gente, mas o CIMEC também conhece muita gente do agronegócio, por incrível que pareça. Então, eu acho que a gente pode até contribuir, viu, desembargador, na época, para preparar essas Eu pessoas. acredito que vocês conheçam mais, porque normalmente os contratos são das grandes, das multinacionais, muitas e, vezes. e os contratos, a sua maioria de adesão, tem o foro em São Paulo, foro em Brasília, Rio, Minas Gerais, né? Então, é Mas lógico, quando é no precisando, contencioso querendo, é nosso, mas como esses contratos têm os foros, então, principalmente na área privada, das câmaras de direito privado, das câmaras de arbitragem, de mediação, são os grandes centros que lidam mais, realmente. Muito interessante. Aí, muito forte a FAMATO, né? A federação, aqui no estado de São Paulo também tem a federação, o Senar, que são desse foco, né? Dessa área. Então, assim, interessante que Vossa Excelência colocou a questão dos sejos sistemáticos. Nós vimos que o Mato Grosso tem vários sejos sistemáticos, o estado de São Paulo está fazendo, e é uma tendência dos tribunais buscarem, né? O próprio STJ, e foi um grande avanço nesses 10 anos da lei de mediação, o STJ fez o Sejusc do STJ esse ano. Então, trouxe parâmetros interessantes, também valorizando a classe. A gente vê, como a doutora Ana Lúcia falou, eu vejo que tem muitos avanços. Ainda a gente vai ter sempre queixas e desafios, porque desafios vão existir sempre. Mas a gente percebe grandes avanços nesse sentido. E Vossa Excelência falou uma questão interessante, professor, que é a questão do tempo. Quantos processos de 20 anos são atendidos e resolvidos numa mediação? 20. Tem casos assim que, se a gente abrir aqui para os mediadores falarem, eu atendi um, consegui resolver em 2 horas, em 1 hora. Por isso que o tempo, e trazendo um aspecto para nós profissionais, é muito importante que não seja limitado no judiciário. Há estados que colocam para mediação 20, 30 minutos para conciliação. Não dá tempo nem de fazer o termo, nem de começar o diálogo, ou fazer uma abertura com a qualidade que se deseja. Então, ter uma voz como Vossa Excelência, no Fonamec, até no Fórum Nacional, que a gente sabe da sua força, é,
com esse entendimento, é um refrigério para a gente, porque a gente sabe que vai ter um apoio nesse sentido de trazer um tempo mais adequado, uma liberdade para que o mediador consiga atuar de forma adequada. A gente, que é um sindicato estadual, sabe de alguns estados que se queixaram assim, e o tempo, será que a gente pode ter? E com isso, a gente vê o seu reconhecimento com relação à remuneração. O Estado do Mato Grosso tem um método de remuneração, de credenciamento que representa um avanço, porque a gente vê muitos estados que não conseguiram avançar ainda, e são 10 anos da lei de mediação, parece que o tempo já está, urge, como diz, né? Eu sou do interior, então eu uso o R mais forte, urge. O tempo já está clamando por isso. Então, vozes como as dos desembargadores de hoje, que fazem esse evento conosco, que são fortes, que são referência, que amam a mediação e a conciliação, são um ponto de esperança para a nossa classe. Né? E Nós aí, uma dúvida que chegamos, provavelmente já está interrompendo no um nosso. pouquinho, Oh, perdão. interrompendo um pouquinho, nós chegamos a um ponto que nós não podemos repetir aquilo que nós fazemos com os juizados especiais. Hoje, o servidor mais caro para o Poder Judiciário não é o magistrado, é o conciliador do juizado especial. E não é por culpa dele exclusiva. Alguns casos são, mas a maioria é de gestão. Não adianta você dar para ele fazer uma conciliação de 10 em 10 minutos, que ele não vai fazer nada, realmente, como você estava dizendo. E o que que se limita a dizer? Tem acordo ou não? Isso, isso. Como ele é o funcionário mais caro? Porque isso aí bastaria você ter dois quadradinhos ao interpor a ação, que você já punha lá, tem acordo, sim ou não, preencha aí, tá beleza. Então, é uma questão até, se for analisar a fundo, de improbidade administrativa, porque você gasta dinheiro público com aquele que não tem serventia nenhuma. Interessante isso. Então, é Verdade. preciso. Nós tivemos um juiz aqui que falou ele estava falando sobre família, e ele disse assim: graças a Deus que tem mediadores e conciliadores, porque eu fiquei um dia, um único dia, fazendo audiência de conciliação, e eu só tinha tempo, eu não sei por que marcaram, acho que 15 para ele, eu só tinha tempo para perguntar: tem acordo ou não tem acordo? Então, ele falou: Deus me livre, eu não quero isso, eu acho que tem que pagar bem, tem que remunerar, tem que incentivar, porque a gente precisa dessas pessoas. Né? Eu queria só perguntar uma coisa, desembargador. Eu achei assim, eu tive a oportunidade de ver a questão do edital, porque aí no seu, queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é feito aí no seu estado a escolha dos mediadores, enfim, porque eu vi que está muito alinhado com o que o CNJ falou, inclusive em termos de remuneração, né? E parece bastante alinhado. E está alinhado também hoje com o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que existe essa tendência, sim, de se usar isso como parâmetro. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho para a gente. Só para Eu sei que complementar, o senhor tem Mercedes, compromisso. eu falei até que eu acho que deve ter já no chat aqui as perguntas dessa questão da habilitação, porque há um modelo aí no Mato Grosso interessante de credenciamento, bem semelhante, que a gente acha interessante. Vimos que um grande avanço que o Mato Grosso tem é pagar quando não tem acordo, quando não é quando não tem acordo, quando não aparece ninguém. Porque muitas vezes a gente fica a manhã inteira e as partes não compareceram. E aí você perdeu o seu dia todo, e aí você não vai ganhar nada. Então, o Mato Grosso tem um método de reconhecimento. Olha, não compareceu ninguém quando é prejudicada, tem esse reconhecimento. E aí os mediadores querem saber essa possibilidade de credenciamento de outros estados. Vossa Excelência acredita que, como a formação do mediador ela é válida em todo o território nacional, porque ele é habilitado no Conselho Ajude, o sistema do Sim. CNJ, se haver, como que ele se habilitaria pelo NUPEMEC do Mato Grosso, por exemplo, para que ele possa se habilitar. Nós temos pessoas de vários estados aqui com especializações. Bom, primeiro que é tudo ainda em construção. Nós estamos formando, construindo, é aquela questão de acertos e erros, é, e você vai aperfeiçoando ao longo do desenvolvimento normal, né?
Estamos falando em termos de Brasil, nós temos que ver que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Felizmente para nós, o estado de Mato Grosso passa por um momento de riqueza mesmo. Nós somos o maior produtor de grãos do Brasil, o maior produtor de gado do Brasil. Nós temos uma população pequena, né, um território muito grande, é o terceiro do Brasil, mas é uma população que dá uma região da parte da cidade de São Paulo, não é o estado de São Paulo. Mato Grosso cabe em alguns bairros de São Paulo. Sou paulistano também, tá, Edvaldo? Saí daí adolescente para o Paraná, mas eu sou paulistano. Que legal. Então, cara, então você tem estados, vamos dizer assim, bem financeiramente, aí você pega aqueles que vivem de fundo de participação dos estados, municípios. Então não dá para você fazer um comparativo. Estou falando do ponto de vista do gestor judicial, né? Você sabe o quanto você arrecada de duodécimo de Funajures, ou não sei que fundo, como é que chama de cada estado, mas você tem um limite. Então, muitas vezes, não é vontade do gestor não remunerar. Ele não tem receita para fazê-lo. Agora, entendo como fazê-lo, você tem que trabalhar dentro desse limite percentual que você tem. É o que nós fazemos. Nós remuneramos. Porque aqueles que não têm a culpa, nós sabemos que muitas vezes não é culpa da parte, e muitas vezes o trabalho é dispendido, às vezes ali 3 horas, chega no final e as pessoas, por uma coisinha de nada, acabam não tendo acordo. Né? Por uma mágoazinha não tem acordo. Ou porque o advogado fala, nós não queremos mais. Né? Então, você tem que analisar isso. Agora, somando tudo, nós temos um teto, tem um limite remuneratório. Aqui é bom, mas eu não sei quanto que pode pagar a cada estado. Então não adianta você fazer. Quer dizer, nós temos que pensar sempre em produzir. Mas, de repente, eu faço 100 acordos e atinjo o teto. E nem por isso eu devo parar, porque eu tenho essa responsabilidade profissional de fazer isso, nós cobramos aqui. Diferentemente dos conciliadores dos juizados, que eu estou querendo abocanhar essa parte aí para mudar tudo aqui no nosso estado. Porque está acontecendo isso. Ou seja, nos juizados, editais antigos, aconteceu isso. Eles trabalham, por isso que eu falo também, é um dos mais caros, às vezes trabalha 3 dias por semana, atinge o teto, não trabalha mais. E aí a nossa demanda por esse tipo de trabalho é muito grande, é gigante. Então não dá. Né? Então, essa é uma questão de acertos e erros em que tem que ser feito. Agora, foi uma batalha constante, não começou comigo, começou com a desembargadora Clarice, ela é pioneira aqui na implantação do NUPEMEC. Quando ela implantou, eu era juiz de primeiro grau ainda, né? Conseguimos na minha gestão, mas consegui na minha gestão porque ela era presidente. Então Então, casou. então, quer dizer, nós vamos dessa forma. A outra pergunta que você fez, como é que nós fazemos? Aqui, o que nós temos de capacitação de mediadores, por enquanto, é só o Tribunal de Justiça. É só via NUPEMEC, diferente de um grande centro. Né? Queremos aqui implantar, como no Rio de Janeiro, uma escola de mediação. Vamos ver se. De técnicas autocompositivas, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Agora, sempre tem um limite também. Aí entra a questão financeira. Por exemplo, eu preciso mais de mediadores do que eu tenho no quadro hoje, do que eu tenho contratados hoje. Mas existe o limite de receita do Tribunal de Justiça. Então, você tem que dançar conforme a música. Conseguir remunerar foi um grande passo. Muito.
realmente nós perdemos muitas pessoas capacitadas porque não remuneravam. E isso vários estados fazem. Você gasta com uma capacitação, você gasta com preparo no profissional, aí ele não recebe, como Vai disse embora. a desembargadora, nem relógio trabalha de graça, e aí você perde ótimos profissionais e sempre vai continuar com estudantes começando a fazer, porque todos querem e têm o direito de ser Claro. remunerados, né? Então, é dessa forma que nós fazemos. Mas é portas abertas, lógico, tendo curso de formação, fazendo parte do cadastro nacional. Agora, o difícil é nós termos essa quantidade de vagas, temos vagas abertas para que isso possa ser feito. Doutor Mário, queria. Foi muito bom, foram ótimas as suas colocações. Agora, o senhor está falando em termos de Estado, né? E é isso que às vezes a gente não consegue dimensionar. É, na Justiça Federal, o nosso orçamento vem do federal. O Estado tem muito mais disponibilidade de numerário para destinar para os tribunais de justiça. Olha a situação que nós estamos em termos de gastos do governo federal. Gasto, arrecadação, é só ver o último mês, só ver ontem, né? Então, tirando de ontem, a gente vê que a gente estamos tentando de tudo quanto é jeito, mas falta, falta. O país é um país muito grande, então a Justiça Federal sofre com isso, porque a destinação é única. E nós estamos no bolo com todo mundo, né? Então é absolutamente assim imprescindível que a gente continue buscando, e eu sou uma das que busca bastante isso, a remuneração, que eu acho absurda essa situação, né? Principalmente pelo nível que a gente tem de conciliadores, mas a gente investe bastante na formação, né? E essa especialização que o senhor, né, também colocou, a gente costuma fazer os cursos de aperfeiçoamento e tal, mas a gente também trabalha com palestras. E a Mercedes é uma que já por 2 vezes, já ofertou palestras a respeito da conciliação do público LGBTQIA+. E foi, assim, impressionante como todas as pessoas se interessaram, como todos acorreram para assistir. Foram 2 lives, tá? E aí, se hoje tiver em live, não esqueçam de dar o joinha, gostei. Isso é importante para o CIMEC, isso é importante para um retorno, né? Uma avaliação de reação. Isso é muito importante, né? Então, mas a realidade estadual para federal é muito diversa. Existe Muito um diferente. abismo que é quase impraticável a gente poder comparar e tal. Por isso que a gente anda a passos muito lentos, porque a máquina do Brasil é muito lenta como federação, né? Estadual, graças a Deus, o negócio anda bem. Mas foi excelente a sua colocação. Nós somos engessados, mas nós sabemos que o federal é mais engessado ainda, né? E aí a gente fica buscando, tem que buscar alternativas. Se nós formos pensar, e isso aí é mais fácil você trabalhar no campo estadual, porque você tem as lideranças ali no teu dia a dia, conversando com elas, do que no campo federal, em que você trabalha só politicamente, que é muito mais difícil. Mas Exato. o que Nós deve. tínhamos até, né, doutora Ana, já um projeto piloto em andamento, TRF. Mas aí a coisa, essa questão é bom e é ruim.
Quando muda de 2 em 2 anos, as pessoas. É bom quando está ruim e entra o melhor, mas é ruim quando está bom e sai e entra outro, né? Isso nós temos também. Isso nós temos também porque que muda. Mas E algumas coisas, o gestor ele fica impossibilitado muitas vezes de mudar aquilo que está dando certo, porque Exato, ele tem conta a prestar também. Ele fala, o que que eu apresentei durante esses 2 anos e o que que eu fiz no final, qual que é o resultado? E quando eu falo em gestão de poder judiciário, e de qualquer poder, de qualquer organização, você entra no custo e nas vantagens. Eu fiz aqui um mutirão até minha tese de mestrado, um mutirão sobre improbidade administrativa desembargadora. Logo na mudança da lei em 2021, e eu fiz ela prática aqui, e eu cito um exemplo que eu sempre comentava para que convencer ao sistema de justiça a participar. O, uma ação de probidade administrativa que foi julgada pela nossa Câmara, depois de 10 anos tramitando, e foi confirmada uma condenação em primeiro grau, ele ressarciu o Estado em R$ 4.000. Era uma cidade pequena, o cara pegou lá um carrinho de pedra brita de uma escola e terminou de fazer a calçada da casa dele. Perfeito, tinha que ser penalizado. Agora, se houvesse uma mediação pensando como cada participante do sistema desse processo, qual que é o interesse do procurador do município? Ressarcimento. E vamos dizer, uma multazinha, algo mais do erário para o teu município. Ministério Público, a condenação dele, o ressarcimento do erário público, e não a condenação, e na verdade ele tem que um caráter pedagógico, que a multa serve para isso também. Você é advogado da parte, de repente o cara é um candidato, ele fica sem probidade administrativa, correndo 10 anos, isso fora a época do inquérito civil, correndo 10 anos, em que ele sequer pode se candidatar por causa disso aí, vai ficar amargo. Agora, em 5 minutos, se junta todo mundo e fala: o teu prejuízo foi de 3, você paga 4 mil de multa e vamos exato, resolver isso. Se atinge a finalidade do procurador, do promotor, do juiz, da parte. exatamente. Agora, um processo que ele resgatou 4 mil deve ter custado para o Estado uns 80, É que é o verdade, custo do processo. é verdade, Então, o que eu falo, isso é para você ver como, se você pensar como gestor, e isso é um trabalho que eu tenho que fazer, como é importante, se você remunera mediador e diminui quantidade de ações, analisa o custo das ações e o custo do mediador. Tenho certeza que vai dar para contratar muito mediador. exatamente. Você tem toda a razão. É isso mesmo. É Bom, eu, valorizar quem tem ah, valor, né? eu sei que o desembargador e a desembargadora, todos dois têm compromissos e abriram suas agendas para nos receber, e foi assim muito, muito bom. Eu vou deixar para para as despedidas, doutora Ana e doutor Mário, querendo convidar, eu quero muito que todo mundo vá, porque eu adorei a Ufanabé. Adorei. E quero muito ver de perto tudo que eu vi lá no filme. Então, doutora Ana, Agradeço imensamente a oportunidade, principalmente por ter sido brindada com os conhecimentos e as ponderações do Dr. Mário. Muito Obrigado. prazer.
Nosso gabinete da conciliação, conciliação do TRF, está à disposição no que pudermos trabalhar juntos, certo? E agradeço demais a Márcia, a Mercedes, a todos os conciliadores que moram dentro do meu coração, eu sempre digo isso a elas. Elas são as pessoas mais importantes dentro da conciliação. E Então, a gente agradeço a oportunidade. já faz o convite, que a doutora Ana tem cadeira cativa e o desembargador, com certeza, se puder, Conquistou. será muito bem-vindo no Dia do Mediador, que nós vamos comemorar 25 de setembro. Então, já resolvam aí se podem e tal. E o doutor, tem muita gente lá no Mato Grosso que eu gostaria que viesse, viu, desembargador? Porque eu só conheci gente encantadora. Esse pessoal do senhor é assim, é um pessoal muito, muito querido. Coitada da Vanessa, eu não deixei ela respirar. E também eu tive Eu não o deixo ela José, respirar faz uns 20 anos. Tadinha. mas ela é uma querida, né? Então, palavras finais agora do É. desembargador e Márcia também. E o Sebastião Júnior também, que foi um querido, né? Ele já entrou em contato antes, preparando tudo. A equipe toda querida, a doutora Cris, que cuida dos Sejusques, um pessoal especial, né? E A Ah, Cris e o está doutor fazendo um mestrado em Ideobrando. Brasília, mas Sebastião e Vanessa eu acho que estão participando. que E legal. doutor Ideobrando também com aquela palestra maravilhosa que eu quero convencê-lo a vir no dia do mediador falar para as pessoas o Ah, e que nós Sebastião ouvimos. apareceu. Ah, já estou vendo meu amigo aqui. Que coisa boa te ver, viu? José, esqueci o resto. José, abre teu Ah, o microfone Sebastião aí para a José gente te Júnior, ver. tem um sobrenome, mas é É Júnior, eu sei, é Júnior Júnior. também. Mas seja Sebastião. muito bem-vindo. Então, doutor Mário, a palavra é sua. Olha, eu acho que mais a gente aprende quando troca ideias. Realmente, quando a gente ouve. O Fanamé aqui era muito importante para isso, porque você vê como um colega está se saindo no Estado, como o outro está saindo na Justiça Federal, como o outro está saindo na Justiça do Trabalho. Você ouve. O Fanamé é importante, eu acho interessante isso, que ela não se limita a magistrados. Por exemplo, se você vai à FONAGE, até tem participação de alunos, mas é sempre os magistrados. E o Fanamec tem isso mesmo, essa simbiose entre aqueles que atuam na linha de frente, como os mediadores, os conciliadores, os juízes, e essa troca de ideias que enriquece. Eu não preciso errar quando o outro colega já errou e já acertou, eu vou segui-lo o que ele já fez, né? Então é muito importante essa troca de experiências. Eu espero ter contribuído aqui. Uma vez eu estava vendo já o finado desembargador Lagrasto, daí de São Paulo, e ele no Fonacho ele falou: Eu não vim para trazer soluções, eu vim para jogar um monte de minhoca na cabeça de vocês, e tá tudo na minha. E quando ele terminou, falou: Bom, agora eu tirei da minha e deixei com vocês, né? Para vocês pensarem. E aqui, o imitando também, eu trouxe. A ideia era realmente trazer para que todos possam pensar no que se fazer e como melhorar e desenvolver isso. E agradeço, a participação ela é satisfatória para quem é convidado também, e principalmente eu gosto de falar muito, já notaram, né? Então, é Professor, né? muito Professor é isso aí. importante. Bom, Márcia, Muito então a obrigada, palavra é Excelência. sua Nós agora. adoramos, obrigada, Mercedes, nós adoramos essa participação. Teremos muito mais tempo juntos, eu acredito, porque o CIMEC, agora que é nacional, está batalhando, né? Trabalhando cada estado, e a gente quer poder colaborar, contribuir com
o desenrolar dos desafios. A gente sabe que ainda tem alguns e a gente tem muito o que poder colaborar e ajudar, até nessa ampliação da atuação das câmaras, muitas câmaras que se formam, têm uma qualidade, gostariam de atuar. Então, para a gente poder entender tudo isso, trazer para os nossos mediadores, porque a ideia do CIMEC, e acho que o papel de uma entidade de classe é poder trazer comunicações claras, objetivas, que possam ajudar em o entrosamento entre aquele que trabalha, que presta serviço, e aquele que precisa do serviço, porque, apesar dos preconceitos de sindicatos, não somos inimigos, muito pelo contrário. A gente precisa trabalhar junto e o nosso objetivo enquanto entidade de classe é isso. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha aceitado o primeiro convite, aceito o convite, e mais que isso, trazido tantas minhocas para a nossa cabeça, que foi muito bom, né? Fico Mas feliz de olha, tê-lo no Fonamec, tenha por nós. certeza, vocês estão falando da Vanessa, ela apareceu ali agora, Cadê a Vanessa? Ô, Ô, Vanessa! Vanessa. e ela me confidenciou aqui, mesmo sem ela saber, mas ela me confidenciou aqui, que vai procurar vocês para saber o que que vocês já têm do agro para a gente trocar essas experiências do Oba, vamos agro. fazer isso sim, vamos sim. Sim, São estaremos juntos. pessoas, ó, É. E essa abertura, maravilhosas. excelência, é muito importante para a gente. Junto ao Fonamec, esse Fonamec, o 17º Fonamec, foi o primeiro que nós tivemos um espaço de fala como mediadores. E os mediadores se sentiram prestigiados, porque é um fórum que discute e emite enunciados para nossa atuação. E muitas vezes nós não estávamos lá para poder contribuir. E isso foi importante, saber desse olhar que Vossa Excelência tem sobre a classe, nos traz esperança, eu fico muito feliz. E aí quero deixar uma frase é, para finalizar aí nossa participação, mas antes quero fazer o agradecimento à doutora Ana Lúcia, que para nós é uma madrinha da nossa classe, por isso que ela tem a cadeira cativa no Dia do Mediador todo ano. Ela tem um espaço com a gente. A gente acompanha a trajetória dela pela Mercedes há mais tempo, mas o sindicato com ela, e assim, a gente vê o apoio que ela traz para a nossa classe. No ano passado, nós tivemos aprovado no Conselho da Justiça Federal um projeto piloto. Pausou, mas a gente sabe que vai ter chance de avançar. E isso tudo porque ela vem acompanhando, ela nos incentiva, olha, o caminho talvez seja assim, é com paciência, a gente sabe disso, mediadores têm paciência, a gente se queixa, sabe assim, nossa, mas até quando? Mas a gente persiste, sofremos de persistência crônica e a gente sabe que é com calma, com jeitinho, que a gente vai chegando lá. Então, quero agradecer a participação, o carinho que vocês têm com a nossa classe, porque onde o mediador e o sindicato é acolhido, é respeitado, a classe é respeitada. Então, muito obrigado por isso. Deixo palavras do livro sagrado, já que Vossa Excelência trouxe isso que eu adoro, que diz: não deixe de fazer o bem a quem precisa, sempre que estiver ao seu alcance. Isso é o que Provérbios 3, 27 e 28 diz. E a gente vê que magistrados na ponta, que têm o poder da caneta, fazendo o bem, alcança a nossa vida. E aí, logo mais adiante, no Novo Testamento, diz: porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete um grande erro. Então, agradeço por poderem fazer o bem e conseguirem, dentro da medida do possível, avançar, trazer avanços para a nossa classe e fazer o bem. Então, muito obrigada. Muitos elogios aqui, tá? Muitos elogios, muitas palmas, muitos agradecimentos, tá? Eu queria só que as pessoas abrissem essas suas câmeras para a gente tirar pelo menos uma foto, para a gente deixar registrado. Meu amigo Carlos Eduardo, cadê? Eu Sim, estava olha só, vendo. vamos tirar vários registros das Eu telas vou passar aqui. para duas páginas, então. Podemos tirar? Todo mundo Sim, pronto? Vou pegar. passa as duas telas Peraí. Sou péssima. Peraí. e vai colando. Eu estou terminando, gente. É que eu sou ruim mesmo. Acho que a Raquel sabe, quem conseguir também faz e coloca nos grupos. Temos o grupo lá de associados, vai colocando. É, O Raquel, sou uma consegue ruim. liberar os microfones para a gente poder fazer um. Quero, para finalizar, uma salva de palmas. Peraí, deixa eu só passar para outra página. Peraí, a gente já bate palma já já.
Tá bom. Para os parabéns pelo Dia do Mediador, pelo Dia do Mediador, não, pelos 10 anos da Lei de Mediação. O Dia do Mediador, para nós aqui no estado de São Paulo, é no dia 23 de setembro, em referência à primavera, porque o desabrochar das flores e a mudança de estação tem muito a ver com a atuação do mediador. Essa foi a Ó, justificativa da lei. tem Eu E vou a muita gente liberar, eu ainda vou na liberar segunda todos, página, eu vou muita gente liberar aqui todos na os segunda. Ó, microfones, meu mas amigo quando eu Carlos libero, vai Eduardo, cancelar. palestrante do PQI, está aqui conosco, vai falar sobre esse assunto. Pessoal, quem está na segunda página, eu não estou vendo pouquíssimas Mas você pessoas, viu alguns. O Sebastião, eu tô vendo, algumas. tá na segunda página para mim, mas dá para ver. Que Ô, bom que você Márcia, veio com a gente. Oi.